Nós temos vivido no mundo de hoje grandes dificuldades. A igreja tem passado por momentos muito difíceis, grandes dificuldades têm sido encontradas e vividas no meio da igreja. Coisas que às vezes aconteciam fora da igreja, hoje nós vemos até mesmo com muita naturalidade acontecendo dentro da igreja. Vemos que a Bíblia, como verdade absoluta, ela tem perdido credibilidade não só no mundo, mas principalmente na vida dos cristãos. Eles não têm mais olhado para a Bíblia como uma verdade absoluta, mas têm olhado para a Bíblia como uma verdade relativa. Isso é relativo. Isso foi para aquela época, foi para aquele tempo. E aí começamos a abrir muitos precedentes daquilo que tem acontecido dentro da igreja. Coisas que às vezes eram abomináveis, elas estão aos poucos invadindo o seio da igreja, tomando conta da vida dos cristãos. E com essa relatividade, Cristo tem deixado de ser o Senhor da vida das pessoas. As pessoas conseguem enxergar Cristo como Salvador, mas elas não conseguem entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. E com isso, as pessoas, às vezes, com o desejo de tomar uma verdade bíblica como uma verdade bíblica absoluta, como uma verdade relativa, ela às vezes se dirige ao pastor para perguntar se fazer tal coisa é pecado ou não é pecado, e dependendo da resposta do pastor, ela vai e pratica o ato em si. Sempre quando chegam a mim com essa proposta, eu falei, você já sabe a resposta. Você quer uma afirmação para fazer o que você já sabe. Eu não vou te responder. A Bíblia tem uma resposta para você, e a Bíblia é a verdade absoluta. Eu não posso dar uma resposta minha do que eu penso, o que eu acho. E diante disso, eu tenho visto, o YouTube nos proporciona isso, a informação chega com mais facilidade. Eu tenho percebido como muitos pastores têm respondido algumas questões de natureza pecaminosa, de acordo com a verdade absoluta da Bíblia. Eles respondem como uma verdade relativa. Uma delas é as questões sexuais fora do casamento. Então você ouve pastores respondendo, não, se vocês namoram e tem certeza que vão se casar, não tem problema se relacionar antes. E são pastores de renome, Aí eu começo a olhar e pensar, a verdade absoluta está se transformando em verdade relativa. E quando ela se transforma em verdade relativa, perdemos a essência. Jesus, Ele continua sendo o Salvador, mas Ele deixa de ser Senhor das nossas vidas. Porque Jesus é Senhor das nossas vidas na medida que nós vivemos esta palavra, na medida que nós nos orientamos pela palavra dEle, e não pelo que eu penso, o que eu acho. As questões de bebidas também, elas estão se tornando cada vez mais relativas. Deixamos a verdade absoluta, e com isso a bebida alcoólica, ela tem devagarzinho invadido o seio da igreja, e nós vemos cristãos que às vezes se embriagam e perdem totalmente o controle das suas vidas, porque eles deixaram a verdade absoluta. Eles estão vivendo uma verdade relativa. Eu não quero ser legalista, mesmo porque tudo que eu digo eu tenho que colocar em prática na minha vida, e eu não
quero colocar algo que seja opressor, mas ao mesmo tempo nós não podemos abrir mão da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade absoluta, ela de forma alguma é uma verdade relativa, e sempre quando eu trato ela como uma verdade relativa, Jesus deixa de ser o Senhor da minha vida. As questões das riquezas, dessa busca desenfreada pelas riquezas, onde nós gastamos a maior parte do nosso tempo, e sabemos qual é o teor bíblico para essas coisas, que nós não temos nada neste mundo, tudo é de Deus, tudo é dado por Deus na medida que Ele quer dar, na medida que Ele achar melhor que nós venhamos a administrar, mas nada é nosso. E aí nós vivemos desgastando toda a nossa vida nessa busca desenfreada por essas riquezas, essas questões materiais que mexem tanto conosco, né? Não vou dizer que não mexe comigo, vira e mexe, eu vivo pensando nestas coisas, vivo tentando programar, não há nada de errado nisso, mas quando nós colocamos isso no nosso coração, aí nós deixamos de olhar para a Bíblia como verdade absoluta e vemos ela como verdade relativa. E aí Jesus deixa de ser o Senhor da nossa vida, porque nós colocamos estas coisas no nosso coração, e elas vão tomando uma proporção tal que não tem como olhar e ver se é Jesus mesmo que está conduzindo a nossa vida. Então, diante de todas essas dificuldades, muitas outras, né, até mesmo a questão da homossexualidade, que hoje nós temos igrejas, né, que são específicas para as pessoas da homossexualidade e encontram amparatos bíblicos, dizem-se pastores, porque eu não sou homofóbico, ninguém me processe por isso. Eu estou aqui colocando a verdade absoluta, o que a Bíblia diz sobre estas questões. E aí colocam a Bíblia como uma verdade relativa. Não, isso é para aquela época, agora não é assim. Aí usam até algumas passagens, Deus não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo, mas não é dentro desta proposta, porque os textos também não podem se contradizer, e aí usam a verdade absoluta como uma verdade relativa. E aí todas essas práticas também começam a se infiltrar no seio da igreja. E com isso vem trazendo prostituição, e com isso vem trazendo idolatrias, uma série de problemas que a igreja tem enfrentado. Eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Na oração do nosso irmão Silvério, ele citou este versículo, né? Eu fico maravilhado com Deus, porque todas as vezes que eu vou ministrar, eu peço a Ele que mostre se realmente é isso que Ele quer, né, que seja ministrado. É lógico que se for palavra de Deus, Ele sempre vai querer, mas eu sempre peço algo de Deus, e Ele ora justamente sobre o versículo que nós vamos ministrar, né? Então, falei, Senhor, muito obrigado, né? Isso conforta o meu coração, me deixa mais tranquilo, me deixa mais em paz, porque para mim nunca vai ser fácil estar aqui, nunca, sempre vai ser muito difícil, e eu encaro isso com muita seriedade, com muita dificuldade de estar aqui. Diz assim o versículo 11, 2:11: E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Senhor,
nós estamos diante da Tua palavra. Eu sei que o Senhor se faz presente aqui porque nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, ó Pai. Ó Deus, que nesta manhã, ó Pai, o Senhor venha resgatar em nós este desejo, ó Pai, de ter o Senhor como o Senhor das nossas vidas, ó Deus. Que nós não venhamos deixar, ó Pai, o que é relativo tomar conta do nosso coração e abrir mão, ó Pai, do senhorio do Senhor sobre as nossas vidas. Toma cada vida aqui em Tuas mãos. Fala conosco, ó Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. É o que nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O estudo vai girar em torno desta palavra Senhor. Nós vemos que Jesus, Ele deixou toda a sua glória de Criador para ser criatura. Ele se esvaziou, Ele viveu um estado de humilhação. Ele deixou de ser Deus para ser criatura, ser humano. Só para termos noção, né, do estado de humilhação, não chega perto o exemplo que eu vou dar, mas é só para termos uma noção. É como você deixasse de ser homem dotado de inteligência, de racionalidade, e fosse viver como um cachorro, uma criatura um pouco abaixo, ao qual Deus criou. Então Jesus, ele abre mão da sua divindade e ele se humilha e ele vem para viver esse estado de humilhação. Ele diz a Bíblia que ele não veio para ser servido, mas para servir. Estando como homem entre os homens, ainda se humilhou entre eles, tomando o quê? Forma de servo. Em João capítulo 13 nós vemos Jesus o quê? Lavando os pés dos discípulos, né? E uma coisa interessante, Judas estava ali e prestes a trair, mas a Bíblia não mostra em nenhum momento que ele pulou os pés de Judas. Até mesmo que aquele que estava prestes ao trair, ele lava os pés dele. Então ele mostra realmente essa questão de ser servo. Mas ainda ele foi a um degrau mais baixo, né? Sendo servo, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte. E não era qualquer morte, morte de cruz. Ele se humilha, ele abaixa mais um degrau, ele morre ainda, morte de cruz. Ele foi ao estado de humilhação, né, maior que nós conseguimos ver na história da humanidade. Ele desce ao lugar mais baixo, porque não há no universo lugar mais baixo, pior que aquele, onde ele recebe o quê? A maldição divina. Ele recebe sobre ele os nossos pecados. É a maldição. Ele se fez maldito por nós. Ele carregou o Calvário, ele carregou no Calvário a maldição sobre si. Foi feito pecado por nós. O ser mais alto do universo desceu até o lugar mais baixo, em estado de humilhação. Esta foi a humilhação ao qual Cristo sofreu. O ser humano não. Quando ele busca a verdade relativa, ele difere-se totalmente da proposta de Cristo, porque ele não quer viver uma vida de se humilhar e reconhecer que Jesus é o Senhor. Ele quer ser o Senhor da vida dele. Mateus, capítulo 20 e 21, nos mostra isso. Capítulo 20, versículo 21. A mãe dos filhos de Zebedeu queria o quê? Arrumam um lugar para que os meus filhos possam se assentar à direita de Deus, pertinho do Senhor. Eles não queriam, eles queriam um estado de exaltação. Mateus capítulo 18 tem a proposta dos discípulos: quem será o maior no reino dos céus?
E eu imagino os discípulos perguntando isso para Jesus e dizendo: olha, eu curei tantos, eu fiz isso, eu orei tantas horas, eu fiz aquilo, e a proposta é a seguinte: como é que o Senhor vai medir quem é o maior no reino dos céus? E a resposta de Jesus é: o maior é aquele que está pronto para servir, aquele que quer ser servo. Essa condição de servo, Jesus está dizendo, quando você se coloca nessa posição de servo, você está dizendo que tem um Senhor sobre a sua vida. Você não é Senhor sobre a sua vida. Se colocar na posição de servo é entender que Jesus é o Senhor da minha vida. A Bíblia é a verdade absoluta. Eu não conduzo a minha vida da maneira que eu acho melhor, de uma maneira relativa, mas eu tenho a palavra de Deus como uma verdade absoluta. Eu sou servo de Jesus, Ele é meu Senhor. A sua palavra é que conduz a minha vida, as minhas atitudes. O versículo 9 do texto que nós lemos diz assim: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Jesus, no seu estado de humilhação, ele foi ao nível mais baixo. Se fez como criatura, ele carrega os pecados, se fez maldito na cruz, ele vai ao pior estágio de humilhação. Por causa dessas atitudes, Deus o exaltou sobremaneira, aqui está dizendo o texto, que lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Então, aqui ele nos ensina que aquele que se humilha, ele será exaltado. Qual é a humilhação da proposta bíblica de se colocar como servo? De ter Jesus como Senhor. O ser humano, ele tem essa dificuldade, ele quer conduzir a vida dele, ele quer fazer o que dá prazer, é o hedonismo tomando conta, ele quer fazer o que dá prazer, ele não quer deixar que o Senhor seja de fato e de verdade o Senhor da sua vida. E com esta busca do prazer, com esta busca dessa satisfação desses desejos, desses prazeres, Jesus deixa de ser o Senhor da história. E para amparar a sua vida, ele tenta buscar verdades absolutas e transformá-las em verdades relativas. E desta maneira, ele encontra amparo bíblico que vai trazer conforto para o coração dele. Eu estou amparado na Bíblia, estou protegido. Para poder buscar as práticas pecaminosas. E nessa busca desenfreada, Jesus deixa de ser Senhor da sua vida. Ele tem a expectativa de um Jesus Salvador. Ele conhece o Jesus Salvador, mas o Jesus Senhor não faz parte da vida dele mais. Não faz parte da história dele mais. Porque ele está conduzindo a vida dele como ele acha que deve ser conduzida. E esse estado de exaltação, Cristo nos ensinou que aquele que se humilha será exaltado, o que se exalta será humilhado. Conduzir a nossa vida do jeito que nós bem queremos é o estado de exaltação. Eu faço o que eu quero. Eu faço o que eu acho melhor. Eu faço o que dá prazer. E nessa busca desses desejos, eu sou exaltado. Então, chegará o dia que seremos humilhados diante de Deus. Porque a Bíblia diz, que chegarão pessoas que dirão: em teu nome expulsei demônios, em seu nome eu ministrei cura. Aí ele fala: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Essa linguagem não é linguagem de pecador. Essa linguagem é linguagem de cristão.
Então Jesus está dizendo para a igreja, né, que acontecerá. Então, Jesus ele foi exaltado, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Devido ao fato da humilhação, Deus o exalta. Então, o Pai exaltou a Cristo. Sua exaltação recebeu duas coisas do Pai. Ele recebe o lugar mais elevado, desejado pelos filhos da mãe de Zebedeu, ou seja, à direita de Deus Pai, estar assentado à direita de Deus. Essa é a primeira coisa que ele recebe em sua exaltação. Ele que foi ao nível mais baixo de humilhação, ele agora é exaltado, ele está à direita de Deus Pai. A segunda coisa que ele recebe, o texto diz, ele recebeu um nome que é sobre todo nome. Ou seja, é um nome tal que diante dele todo joelho se dobrará. Dos que estão nos céus, ou seja, anjos e redimidos, dos que estão na terra, homens, crentes, pecadores, ateus, dos que estão debaixo da terra, mortos, demônios e todos os seres do universo. Todos os seres do universo, do mundo, dobrarão seu joelho ante a menção desse nome. Ele recebe esta exaltação. Todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Amém? Aleluia, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o quê? Senhor, Senhor. Este é o nome que ele recebe, Senhor. O Senhor que quer conduzir as nossas vidas. O Senhor que quer um lugar no nosso coração para que a nossa vida seja conduzida por Ele. O nome que está sobre todo nome. Cristo tem centenas de nomes preciosos, né? A Bíblia relata. Lírio dos vales, rosa de Saron, estrela da manhã. Isaías o chama de Emanuel. Porém, entre os nomes de Cristo há um que está sobre todos os demais. É o título que o Pai lhe deu, Senhor. Né? O Pai lhe conferiu no momento em que, tendo ressuscitado, subiu aos céus e foi exaltado e assentado em trono de majestade nas alturas. Qual é esse nome? Senhor. Senhor. E diante desse Senhor, toda língua vai reconhecer quem é Jesus. Vai reconhecer quem é Jesus. Jesus é o seu nome histórico, Cristo o seu nome profético, Senhor é o seu nome mais elevado, é o nome que ele recebe de Deus Pai. Senhor. Este Senhor, no grego, quer dizer Kyrios, que traduzindo para o português é um termo amplo, né? Ele tem vários significados. Chefe, dono, amo, soberano, máxima autoridade. O Senhor é tudo isso para a vida daqueles que o servem, para a vida daqueles que o têm como a Bíblia como verdade absoluta, para aqueles que têm a sua vida conduzida pelo Senhor, que não deixa o relativismo trazer o pecado de uma maneira suave para dentro da igreja, porque ele vai entrando de uma maneira suave. Quando você menos espera, já tomou uma proporção tão grande. Quando alguém confessa, Jesus Cristo é meu Senhor, ele está dizendo, Jesus é meu chefe, o que manda em minha vida, também é meu dono, meu patrão, meu proprietário, eu sou dele. Tudo o que sou e tenho pertence a Jesus Cristo. Ele é meu amo. Nada escapa ao seu controle. Ele rege e é a máxima e indiscutível autoridade da minha vida. Quando nós temos Cristo, nós estamos declarando isso. Estamos declarando isso. Não uma perspectiva somente de Salvador, porque Ele é o nosso Salvador, mas na perspectiva de que Ele é o nosso Senhor.
Ele conduz a nossa vida. A Bíblia é a verdade absoluta. Não podemos abrir mão dela, ainda que um pastor diga que possa fazer isso ou possa fazer aquilo. Quem deve dizer é a palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve dizer. Então, dizer que Cristo é o Senhor tem amplo significado. Ele é meu chefe, meu dono, meu ânimo, Ele é soberano na minha vida, Ele é a máxima autoridade da minha vida. O oposto de Kyrios, que quer dizer Senhor, é escravo. Não pode haver um Kyrios sem o escravo. Como pode haver um Senhor se não tiver o escravo? Essa palavra era muito utilizada na época do Novo Testamento, né, para identificar os senhores que eram levantados diante da sociedade. E o escravo, ele obedece à ordem de seu senhor na íntegra. Na íntegra. Não existe verdade para ele. A verdade dele é a verdade do seu senhor. Essa é a verdade que deve reger a vida do cristão. A verdade que se expressa no seu Senhor. E a verdade que se expressa no Senhor das nossas vidas, que é o Senhor Jesus, é a verdade bíblica. Não podemos abrir mão dela. É a verdade da palavra de Deus. Paulo declarou: eu também sou um escravo, ainda que não de homens. Tenho um Quírios, tenho um Senhor. Sou escravo de Jesus Cristo, pelo amor do qual perdi tudo. Mas o que perdi não significa nada, porque ganhei a Ele, e Ele é o meu Senhor. A ideia que o ser humano tem, que quando ele deixa Cristo ser o Senhor da sua vida, que ele está perdendo. Mas o apóstolo Paulo, ele mostrou, ó, eu perdi tudo, mas o que eu perdi não é nada diante daquilo que eu ganhei. Eu ganhei o Senhor da minha vida, que conduz a minha vida, que conduz a minha história. Esta é a proposta ao qual Paulo entendeu muito bem no seu coração. Então Paulo obedeceu a Cristo. Na época do Império Romano, esta palavra Quírios, com a inicial minúscula, era usada para César. César era tratado como Quírios. Quando uma pessoa encontrava com a outra, elas levantavam a mão e diziam: César é o Quírios. E outra respondia: César é o Quírios, César é o Senhor, César é o Senhor. Os primeiros cristãos, né, eram homens que preferiam confessar que Jesus Cristo era o Senhor. Quando passavam perto de um cristão e falava: César é o Quírios, César é o Senhor, o cristão respondia: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E aí eles eram mortos, queimados na fogueira, colocados às feras. Às vezes até em praça pública eram colocados tochas, eles eram feitos como tochas para clarear as praças, porque queimavam eles em praças públicas. Domingo passado nós vimos aqui muitos cristãos morrendo, enjaulados, descendo no rio, né? Coisa horrível, né, de se ver. Porque declaram que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor das suas vidas. E eles não abrem mão disso e não abriram mão disso. Só que nós estamos vivendo uma época muito diferente, onde essa verdade relativa, as pessoas têm aberto mão do Senhor Jesus como o Senhor das suas vidas. A Bíblia continua sendo verdade absoluta. Mateus 10, 32. Vamos abrir lá para nós acompanharmos. Portanto,
qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar que Jesus é o Senhor da nossa vida. Abrir mão desta proposta de Jesus ser Senhor da nossa vida é abrir mão de confessar diante dos homens que Ele é quem conduz a nossa história, que Ele é quem conduz as nossas vidas. Paulo, nos dias do Império Romano, ele viu surgir um outro reino, né, que começava com força e se estendia sobre a terra. Era o reino de Jesus, o reino de Jesus Cristo, o Senhor. E por causa disso ele sofreu muitos açoites, sofreu muito. E às vezes nós temos aberto mão desta proposta de Jesus ser o Senhor da nossa vida. E quando nós abrimos mão desta proposta da Bíblia como verdade absoluta, nós começamos a andar em caminhos errantes, em caminhos desagradáveis aos olhos de Deus, e o prejuízo é só nosso. O prejuízo é só nosso. Não há lucro nenhum nisso. É um engano pensar que conduzir as nossas próprias vidas nós vamos ter o êxito, nós vamos ter felicidade. É um engano muito grande. Essa falsa liberdade, nós não podemos ser legalistas, é verdade, mas a liberdade demais também, ela traz o caminho pecaminoso. O que nós precisamos é pedir ao Senhor Jesus que venha ser Senhor das nossas vidas, e que nós não venhamos andar no legalismo que sufoca e não deixar que a Bíblia seja verdade relativa, entender a Bíblia como verdade absoluta. Jesus começa seu ministério dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. O arrependimento é uma condição para o reino se estabelecer no coração de uma pessoa. É princípio básico para que Jesus seja Senhor da nossa vida, é o arrependimento. Entender que a Bíblia é uma verdade absoluta, e se nós não estivermos vivendo ela como tal, que nós tenhamos arrependimento no nosso coração, e venhamos mudar de direção. Quando Jesus se aproximava de alguém, ele colocava a pessoa diante de uma decisão. Ou entrava no reino ou ficava fora dele. Não existe o meio termo. Não existe o meio termo. Quando nós entramos com as verdades relativas, parece que há uma linha entre o absoluto e a mentira. E aí nós andamos nessa linha do relativo e aí vivemos uma vida pecaminosa. Encontramos e criamos uma nova linha que vai dar um conforto, onde eu estou andando nela, vendo Jesus como meu Salvador, pegando alguns versículos bíblicos e fazendo com que eles se enquadrem à minha vida, porque eu sou o Senhor da minha vida, e eu começo a andar nessa linha do meio, né? E aí eu não tomo a decisão de estar ou na verdade absoluta ou na mentira. Mas para Jesus não existe essa linha do meio. Como Senhor das nossas vidas, Ele não mostra esta linha do meio. Ele mostra a verdade absoluta. O que saiu disso é mentira. Então Jesus, como Senhor da nossa vida, né, nós precisamos definir aonde nós vamos andar. Nós vemos o jovem rico, né? O jovem rico, ele pensou que praticava todos os mandamentos, né? Ele era meio legalista, e Jesus mostra para ele que ele deveria abrir mão das suas riquezas, se ele quisesse um Senhor na sua vida, porque o Senhor da sua vida eram as questões materiais, eram as suas riquezas. Se as nossas riquezas, elas nos dominam a ponto de deixar com que elas sejam o Senhor da nossa vida, Jesus não pode ser o Senhor da nossa vida.
se isto é o que tem, de certa forma, me preocupado, feito com que eu viva somente para este engano, a minha vida vai passar e eu não vou entender esse senhorio de Cristo. Não vou entender esse senhorio de Cristo. Nós precisamos das questões materiais? Precisamos, né? Burro seria eu de não pensar que nós não precisamos. Mas a própria palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão. Deixa o Senhor Jesus ser Senhor da sua vida, que Ele vai acrescentar na medida que Ele achar necessário. Ele não vai deixar faltar nada para nós, porque se Ele for Senhor da nossa vida, há a promessa desse cuidado sobre as nossas vidas. Nós vemos em Mateus 19, Mateus 9, quando Jesus chama Mateus, né? A proposta é a seguinte: larga tudo aí, vem e me segue. Eu vou ser o Senhor da sua vida. Eu fico tentando entrar dentro do texto, né, para poder estar ali naquela cena, porque Mateus larga tudo e vai seguir a Jesus. Nem conhece, nem vive Ele, mas simplesmente olha e entende: esse aí vai ser o Senhor da minha vida. A proposta para Pedro também, quando ele está pescando, né? Opa, larga aí o barco, larga os peixes, você vai ser pescador de homens. Eu vejo assim, Jesus tem um chamado específico para cada um. Estou tratando do chamado específico dos seus discípulos. Eles poderiam dizer: espera aí, eu sou o dono da minha vida. Como assim? Né? Nunca ninguém mandou em mim, ainda mais pescador, né? Pescar, mar, barquinho, né? O goiano gosta muito de pescaria, o mineiro também gosta muito, né? Tranquilo, sossegado. Espera aí, eu sou o dono da minha vida. Ninguém nunca mandou em mim. Eu faço o que eu quero. Eles poderiam responder isso, eles poderiam. Eles tinham a liberdade de responder. Mas Pedro poderia se sentir o dono de sua vida, faz o que quer, mas agora tem outro que pretende ser o dono da sua vida. Suas palavras soam com autoridade, e então seu coração se rende. Se rende, e ele quer o Senhor Jesus como o Senhor da sua vida. Ele quer que o Senhor Jesus possa conduzi-lo como o Senhor da sua história. E como foi abençoador? Foi tão abençoador que, se Pedro nega querer seguir o Senhor como o Senhor da sua história, nós não estaríamos falando nele hoje. Como foi abençoador? Nós falamos de Pedro, nós vamos falar o resto das nossas vidas. Por quê? Porque o Senhor Jesus foi o Senhor da sua história. E quando o Senhor é o Senhor da nossa história, da nossa vida, a nossa vida é abençoada. É uma vida abençoada. Zaqueu, né? Jesus, quando vai até a casa, primeiro ele sobe numa árvore para ver Jesus, pelo menos ver, e Jesus então o contempla ali naquela árvore e falou: eu vou lá na tua casa hoje. Zaqueu poderia falar: como assim, você não me conhece? Né? Zaqueu pode ter chegado em casa e falado para a mulher dele: Jesus está vindo aí, vamos arrumar tudo, prepara tudo que Jesus está chegando aí. Como assim? Nem conheço esse tal Jesus? Como ele está vindo aqui em casa? Mas diz a Bíblia que arrumou tudo, preparou e esperou Jesus. E quando Jesus chega lá e passa aqueles momentos com Zaqueu, a atitude de Zaqueu é um arrependimento tão grande na vida daquele homem, né, que até a carteira se converte. Né? Eu devolvo, né, 4 vezes mais. Eu devolvo, se eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver. A carteira dele converte na hora, né? Abrindo mão das questões materiais, abrindo mão. Há um arrependimento tão grande na vida daquele homem, né, que ele fala: olha, seja Senhor da minha vida, conduza a minha vida,
Eu não quero mais viver sem um Senhor que possa realmente me conduzir, porque eu preciso das bênçãos do Senhor, eu quero estar com o Senhor, o Senhor demonstra essa autoridade de Deus na sua vida, porque eles tinham que ver algo diferente em Jesus, assim como Mateus viu, assim como Pedro viu, Zaqueu também viu, olhar para Jesus e ver que nele tem uma autoridade de Deus, de fato e de verdade, e eles então entendem que Jesus deveria ser o Senhor das suas vidas. Então esse evangelho do reino, ele chega clamando por arrependimento. Clamando por arrependimento. O que é esse arrependimento? Né? É essa mudança de mentalidade, vem do grego metanoia, é mudar de mente, mudar de mentalidade, mudar a maneira de pensar, começar a entender que a Bíblia é uma verdade absoluta, que ela é a palavra de Deus e que nós não devemos abrir mão dela. E não querer driblar o texto bíblico, envergar o texto bíblico, fazer com que ele entre dentro da minha história, mas eu devo entrar dentro da história do texto bíblico e não fazer a verdade absoluta em verdade relativa. Ainda que um pastor diga que pode, que não é o nosso caso aqui, louvado seja Deus, Silvério também disse, temos um pastor abençoadíssimo. Ainda que digam, se está contra a palavra, não faça, não faça. Porque a verdade absoluta, ela é pronunciada por Deus, é a Bíblia. Por que nós precisamos mudar de mentalidade? O que há de errado com a mentalidade das pessoas? Existem 3 grandes mentiras que tomam a mente das pessoas e estragam a nossa vida. A primeira delas, cremos que somos donos de nossas vidas e de nossas coisas. Essa é a mentalidade das pessoas. Minha casa, minha família, meu emprego, meu carro, meu corpo. Trabalhamos, corremos para possuir cada vez mais. Um dia o Senhor chama e diz: ei, vem, acabou o seu tempo. O que vamos levar? O que é verdadeiramente nosso? O que é verdadeiramente nosso? Nada quando temos Jesus como Senhor da nossa vida. Nada é nosso. Pedro poderia ter perguntado, por que deixar tudo? O barco é meu, eu comprei com meu dinheiro. Jesus diria, seu dinheiro? Como você ganhou seu dinheiro? Pedro, pescando, trabalhando. É verdade, Pedro. De quem são os peixes? Jesus poderia responder para ele, de quem são os peixes? Quem os criou? Quem criou o mar? Foi você que os alimentou durante todos esses anos? São respostas que Jesus poderia dar. Se os peixes não eram seus, o barco que você comprou com o dinheiro da pesca também não é. Podemos começar de novo. De que é feito o barco? Quem criou as árvores? O Senhor é Senhor de tudo. Ele é Senhor das nossas vidas. E Ele quem criou tudo no universo. Engano nosso pensar que temos alguma coisa. Quando temos Jesus como Senhor da nossa vida, nós não temos nada. Tudo é do Senhor. Uma vez uma senhora disse, eu não vou servir ao Senhor mais. Por quê? Porque o Senhor permitiu que o meu filho morresse ainda jovem. Não é meu. É o Senhor quem deu, não é meu. Até os nossos filhos, dói, irmão, quando fala isso, dói, eu sei que dói. Eu sou pai, eu sei quanto dói, mas não é meu, é do Senhor, é do Senhor. Abrir mão do senhorio de Cristo nas nossas vidas por causa destas questões que acontecem a todo instante é burrice, é burrice. Então, a primeira coisa, cremos que somos donos de nossas vidas e de nossas coisas. Cremos que podemos fazer em nossas vidas aquilo que queremos. Que mal há em ser pescador. Parece correto, legítimo, Os homossexuais pensam assim, podemos fazer
com nossas vidas e com nossos corpos o que queremos. Não só eles, mas o que nós temos feito do nosso tempo, se Jesus é o Senhor da minha vida. Como eu tenho gasto o meu tempo? O que eu tenho feito da minha vida? Como eu tenho deixado Jesus ser o Senhor e dirigir todo esse tempo? Será que eu tenho dedicado esse tempo à minha família, à minha esposa, aos meus filhos? Ou o meu dia já é programado e eu não abro mão dessas programações? Eu gosto de dizer que estar aqui na casa do Senhor é abençoador. E às vezes eu abro mão de estar aqui. Mas servir ao Senhor não é estar na igreja? Eu concordo plenamente, nós nos reunimos tão pouco e servir ao Senhor é lá fora, lá que é o campo de batalha, não tenho dúvidas disso. Mas se você não tem alegria no seu coração de estar aqui, né, para louvar aquele que é o Senhor da sua vida, não é para ver o irmão não, né, eu particularmente gosto de vir para ver os irmãos também, para conversar com um, né, conversar com outro, momentos tão rápidos que nós nos passamos aqui. Mas esse desejo de não querer estar, ele me incomoda. É porque, de certa forma, eu não estou tendo alegria no meu coração de louvar e glorificar aquele que é o Senhor da minha vida. Então, se Jesus é a autoridade máxima, devemos viver conforme a vontade dele. Ser pescador não é pecado moral, mas se não for a vontade de Deus, aí se torna um pecado. A ideia é que ter Jesus como Senhor da minha vida é entender qual é o propósito dele. Qual é o propósito dele para a minha vida? Através da verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Qual era a vontade de Deus para Pedro? Que ele fosse o quê? Pescador de homens. Né? Muito melhor. Muito mais abençoador. Então, o Senhor, quando é Senhor da nossa vida, a proposta é sempre melhor. E o terceiro, cremos que é legítimo viver para nós mesmos. Nos colocamos no centro de nossas vidas. Trabalho para mim, o dinheiro que eu ganho é para mim, gasto meu tempo para o meu bem-estar, para os meus prazeres, tudo voltado para o eu. Esta é a mentalidade dominante. E exatamente a verdade relativa, ela começou a aparecer na medida que o homem deixou Deus como centro e ele passou a ser o centro. Deixou o teocentrismo para ser o antropocentrismo. O homem é o centro, o eu é o centro. E aí a verdade absoluta se transforma em verdade relativa. Mas o Evangelho do Reino clama: arrependei-vos, mudem essa mentalidade. Por quê? Termino dizendo: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade da Bíblia, que é a verdade absoluta. Deus nos abençoe. Vamos orar e agradecer ao Senhor.